Boa tarde a todos. Meu nome é Paula Varanda, sou consultora de idiomas na FTD Educação, já fazem uns 3 anos, e atuo há aproximadamente 28 anos com o ensino de inglês, então já passei por várias escolas de idiomas, escola de ensino privado, faculdade, e eu vim aqui hoje, na verdade, não para trazer coisas absolutamente novas, porque talvez muito do que eu compartilhe aqui vocês já tenham visto em algum momento, mas a minha ideia é que a gente compartilhe informações, que a gente reflita um pouquinho sobre esse momento e que extraia o melhor, né? Eu vou deixar a Adriana se apresentar, a Adriana vai me auxiliar aqui nesse webinar hoje e eu peço que ela se apresente. Adri? Olá, boa tarde a todos. Eu sou Adriana Pellegrino, consultora de idiomas, e primeiramente eu quero agradecer a participação de vocês. Isso é muito importante para a gente e nós estamos aqui para ajudar a todos. E mais uma vez eu peço, por favor, que todos os microfones e câmeras estejam desligados, porque isso pode dar problema durante a webinar, durante a nossa gravação, e como a Paula vai mostrar alguns vídeos, se muita câmera e microfone estiver ligado, isso pode pesar um pouco a nossa apresentação. Então, por gentileza, desliguem os microfones e as câmeras, e eu vou estar de olho aqui no chat, para depois a Paula responder as perguntas de vocês, ok? Uma boa webinar para todos nós. Ok, então vamos começar. Eu vou compartilhar aqui minha tela para mostrar a apresentação para vocês. Está carregando, só um minutinho. Tá ok, Adriana? Aparece? Perfeito, Paulinha. Muito bem. Então vamos lá. Já que a gente vai falar sobre interatividade online, vamos começar com uma atividade de interatividade? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tocar alguns sons e eu queria que vocês digitassem no chat que som é esse, a que ele se refere. Vamos lá, o primeiro, hein? Ok? E aí, Adri? O que o pessoal acha que é? Bem variado, Paulinha. Vento, trânsito, serra, trem, torcida, estádio. Sim, é uma Blender. torcida, muito bem. É porque, às vezes, se o seu áudio de você estiver um pouquinho mais baixo, fica difícil de identificar. Mas era realmente uma torcida, era um estádio de futebol e as pessoas torcendo pelo seu time. Agora vamos ver o segundo som. Anotando aí. Acho que já deu, né? Que som era esse? Olha lá, Paulinha, temos água, ondas, fundo do mar, praia. Perfeito, perfeito. Era um mar mesmo, as ondas quebrando na areia, exatamente. Tinha os pássaros também ao fundo, né? O último som. E aí? Esse eu acho que está um pouco mais fácil, né? Sim, campainha, sino, telefone, recreio, sinal. Isso mesmo. Era uma campainha de escola. Olha que a gente às vezes reclama do som da campainha da escola, mas deve estar todo mundo com maior saudade de ouvir esse barulhinho, hein? Vamos lá, então. Bom, para a gente falar sobre interatividade, é necessário que a gente defina, né, o que é interatividade. A gente faz, a gente pratica, mas vamos prestar um pouquinho de atenção nas definições.
Geralmente, quando a gente fala em interatividade, a gente pensa logo em ambiente digital, né? Usando um computador, pessoas que se falam à distância. E se a gente levar para o lado da tecnologia, é exatamente isso. A interatividade é uma medida do potencial de habilidade de uma mídia permitir que o usuário exerça influência sobre o conteúdo ou a forma da comunicação mediada. Então, eu tenho um computador e eu domino de certa forma, uma apresentação, alguma mensagem que vai ser enviada para outra pessoa. Perfeito. Só que, nesse momento da pandemia, eu achei muito interessante a definição sociológica, né, da área da sociologia do que seja interatividade. Interatividade é a relação entre duas ou mais pessoas que, em determinada situação, adaptam seus comportamentos e ações uns aos outros. Vejam que interessante, é exatamente o que a gente está passando agora. A gente vive um momento de distanciamento e nós tivemos que nos adaptar a uma realidade totalmente diferente daquela que a gente estava acostumada, né? E, na verdade, todos tiveram que se adaptar, não só os professores, como a escola, como os alunos, os pais, devido a esse tipo de situação atípica que a gente está atravessando. Bom, e aí a proposta aqui, a ideia, é que a gente pense nessa interatividade, sim, nessa mudança de cenário e numa forma de utilizar os meios que a gente tem digitais para ter essa troca com os nossos alunos, mas de uma forma um pouquinho mais significativa, um pouquinho mais criativa, porque a gente sabe que é muito difícil, né? Nós estamos acostumados com esse contato próximo dos alunos, com a presença física, com o calor humano, e realmente, né? Por exemplo, tem várias pessoas aí do outro lado, mas eu estou olhando a minha tela do computador. Então, a gente se sente, né, um pouco saudoso desse contato, desse convívio, mas a gente tem que tentar fazer o nosso calor humano atravessar a tela e chegar até as pessoas. Então, vamos tentar ver como é que a gente pode fazer isso. Bom, eu intitulei, né, esse slide de fases pedagógicas da pandemia, porque eu acho que nós vivemos realmente fases diferentes diante desse cenário. Nós começamos aqui no Brasil o nosso distanciamento social em março. Algumas cidades em momentos diferentes, mas ele começou em março. Então, no primeiro momento da pandemia, que os professores entenderam que eles teriam que mudar totalmente a realidade, se adaptar a ensino à distância, foi aquele momento de pânico. O que eu vou fazer, né? A respiração realmente difícil. Não sei, não sei usar aplicativo. Como é que eu gravo uma videoaula? Como é que eu faço uma videoconferência? Meu Deus! E aí a gente sabe que era aquela coisa, né? Liga a câmera, desliga microfone, aluno fala, aluno liga a câmera e tira, e alguém compartilha a sua apresentação. E aí ficou aquele momento realmente muito difícil. Só que aí as pessoas foram se acostumando. Houve um momento dessa adaptação, um certo alívio, né? Agora eu domino, eu consigo gravar uma aula, eu consigo fazer esse momento síncrono com os meus alunos, eles já aprenderam como se comportar durante a aula, pegamos o jeito, né? Tanto do lado de cá, professor, quanto do lado de lá, os alunos. Mas aí, nós estamos entrando no terceiro mês. E o que acontece? Começa a gerar uma certa monotonia, né? Voltamos a um estágio mais flat, né? Mais linear. Por quê? Porque os alunos já se habituaram, não tem mais muita novidade e a gente continua distante. Então, eu sinto que, assim, parece que tem um esvaziamento de criatividade. O que eu posso fazer? O que mais fazer? Já tentei vários recursos. Então, vamos tentar, né, hoje aqui, discutir sobre algumas propostas. Bom, na semana passada, nós tivemos uma convenção na FTD e nós assistimos uma fala de um palestrante chamado Maurício Benvenuti. Ele é autor de alguns livros, ele fala muito sobre esse processo de mudança, essa expansão digital no mundo de hoje. E aí, ele descreveu para a gente sobre 4 habilidades indispensáveis para o mundo de hoje. E aí, na verdade, especialmente após essa era pandemia,
a gente sabe que isso vai se tornar cada vez mais necessário, porque as pessoas elas estão naquele momento de dizer, nossa, eu queria tanto voltar à normalidade, mas essa normalidade de antes, ela não existe mais, e é fato. Nós já vivemos tantas experiências novas que daqui por diante o mundo vai ser outro. Então, uma das habilidades que as pessoas vão ter que ter domínio é o conhecimento digital. Eu sei que é assustador, eu falo, assim, eu sou da geração X, então eu não nasci já tendo internet, muito pelo contrário, eu só fui conhecer a internet e o computador com mais de 20 anos. E sempre fui muito curiosa, né, tentando investigar, e eu acho que é isso mesmo, é tentativa e erro, e a gente tem que aprender, porque um momento como esse, por exemplo, a gente precisa do digital, é a nossa forma de comunicação com o mundo hoje. As habilidades cognitivas de alto nível, então não dá mais para ter aquela informação básica, se contentar com ela, não se munir de informações. A gente precisa cada vez mais conhecer sobre o mundo, conhecer sobre as pessoas, sobre comportamento, sobre a vida. Habilidades sociais e emocionais. Hoje em dia, essa relação interpessoal, ela é um dos pontos principais numa contratação de uma pessoa em qualquer empresa. A pessoa ela tem que ter um domínio técnico, sim, mas se ela não souber se relacionar com as pessoas, todo aquele conhecimento técnico dela, às vezes, não vai adiantar, porque ela não vai conseguir fazer com que o conhecimento técnico dela chegue e toque as pessoas. Então, é muito necessário que a gente desenvolva a nossa inteligência emocional. E a adaptabilidade, né? Essa aí, com certeza, a gente já está percebendo que temos, né? Estamos tendo essa adaptabilidade de enfrentarmos esse novo momento e seguir em frente. Então, assim, em resumo, o que a gente precisa para o mundo de hoje e daqui por diante é consciência, é o mindset, é aquele padrão mental, né, modificar, virar a chavinha e desenvolver hábitos digitais. E aí a gente tem alguns pontos a considerar, agora trazendo para o ambiente novamente escolar, um ponto que é muito importante quando a gente fala em ensinar, e principalmente ensinar à distância, justamente por aquilo que eu já tinha falado, né, de não ter esse calor humano da presença física, é o ensino afetivo. O ensino afetivo, ele não é necessariamente abraçar, dar carinho, falar palavras bacanas, ele é muito amplo, né? O ensino afetivo é realmente você considerar os seus alunos, a pessoa para quem você está ensinando, um ser único e um ser que também tem algo a contribuir. Nós tivemos um webinar sobre ensino afetivo muito bacana, que foi feito pela Cíntia Mancini, e ele já está disponível também no canal do YouTube da FTD Educação. Se vocês quiserem, depois vocês podem acessar, porque aí tem um detalhamento maior. Eu aqui vou falar só alguns pontos sobre o ensino afetivo. A gente precisa respeitar o aluno. Ele é um ser que ele está ali, você tem que respeitá-lo no sentido de trazer temas relevantes, ouvi-lo, né, saber o que interessa a eles e tentar, de alguma forma, fazer com que aquilo que você precisa transmitir vá ao encontro de uma maneira de como eles gostariam de receber aquele conhecimento. Comunicar, sempre, né? Sempre se comunicar com os alunos, sempre dizer as suas decisões, né? Não tomar decisões e depois, não, que tal comunicar? Na próxima aula, o que vocês acham? Vamos fazer uma atividade assim, assado? Vamos criar um álbum de família? Enfim, trazer essa comunicação para os alunos. Expressar com afeição, não só através de palavras, como de gestos, como modulação de voz, né? Então, a forma como você transmite a sua entonação, ela realmente diz muito de como você está se sentindo, né? Então, tentar, através do que a gente transmite, usar a voz apropriada, se você está num movimento mais agitado, uma voz mais animada, se for um momento de calma, tentar manter um tom mais baixo, um tom mais conciliador. Aguçar a curiosidade. Dizer assim, hoje a gente vai cantar uma música, né?
talvez não surta tanto efeito do que dizer, nossa, hoje eu tenho uma atividade super especial, mas eu só vou apresentá-la no final da aula. Isso, o aluno vai ficar curioso para saber o que é, né? Escutar o aluno, como eu já disse, né? Isso faz parte do respeito que você tem a ele, essa escuta mesmo, mas é uma escuta real, para você entender e para você poder retribuir. Por exemplo, seus alunos passaram, né? Você viu lá no chat que eles estavam conversando sobre a música nova da Camila Cabello. Todo mundo adora, ela está super nas paradas de sucesso. Só que você leu aquilo, desconsiderou, e na semana seguinte você traz uma música da Selena Gomez. Então, isso não é uma escuta, né? A escuta é você perceber que eles gostam daquilo, e você tentar, com aquilo que eles gostam, trazer para a sua aula de uma forma eficiente e que vá também atingir os seus objetivos. Autopercepção é sempre muito importante, esse olhar para si, né? Se entender e saber se observar, mesmo enquanto você está ali naquele momento conversando com seus alunos. E compartilhar decisões. É muito bacana, eles se sentem parte, né? Eu acho que a gente se sentir parte é a melhor coisa. E aí, falando no ensino afetivo, enquanto talvez algumas pequenas ações possam surtir um efeito gigantesco, eu peguei um exemplo dessa professora da Holanda, Ingeborg, eu acho que se fala o nome dela, Ingeborg, e nesse momento de pandemia, ela sentia muita falta dos alunos dela, e ela queria, de alguma forma, mostrar para os alunos que ela estava ali com eles, ou que eles estavam ali com ela. E aí, o que ela fez? Ela criou bonequinhos com as carinhas dos alunos, as características. Se vocês olharem, tem uma de óculos, tem uma que está com o cabelinho preso de uma forma muito específica, tem a outra de trancinha, tem as letrinhas nas roupas. Então, ela procurou colocar nesses bonecos características dos alunos dela para mostrar que eles estavam ali com ela. E a coisa foi tão, né, tomou uma proporção tão grande que as crianças sentiram falta de uma bonequinha ali no meio, que era ela mesma. Eles entenderam que aqueles bonequinhos, eles precisavam de uma professora também bonequinha. E aí ela fez a boneca dela e usa nas aulas. Agora eu vou trazer um exemplo daqui mesmo, de nós, do Brasil. Essa é a professora Mariana Caldas. Ela trabalha no Colégio Santa Maria, no Rio, e ela trabalha com educação infantil. Vamos imaginar, crianças de 3, 4 e 5 anos. A gente sabe que o tempo de concentração deles é muito pequeno. E eles também têm uma questão muito afetiva com a professora, realmente o afetivo do abraço, do estar perto. E ela tem o momento das rotinas, no início da aula. Ela pensou, como é que eu posso fazer com que pareça que eu estou lá, ou que fique um pouco mais caloroso para eles. Ela tirou foto dela em vários momentos, protetor solar, óculos, com guarda-chuva, roupa de frio, e ela fez um vídeo. How is the weather? How is the weather? How is the weather today? Is it sunny? Is it rainy? Is it windy? Is it snowy? How is the weather today? It's sunny. It's sunny today. How is the weather? Ok. Deixa eu só voltar aqui no modo apresentação. Vocês viram, não sei se vocês chegaram a perceber, né, que ela usou o tom da voz dela, era um tom de voz caloroso, era um tom de voz empolgado com a condição climática. Então, isso tudo faz muita diferença, principalmente a distância. Então, o que a gente faz com poucos recursos? Vamos lá. Eu tenho um computador, eu não tenho muita habilidade com meios digitais, mas eu preciso fazer alguma coisa diferente para os meus alunos. Enquanto, né, eu vou lá buscando informações, mas eu ainda não estou pronta para usar algo digital. Então, o que eu posso fazer?
uma ideia é justamente essa que eu fiz no início, né? Quando a gente começou. What sound is this? E aí, embora esse webinar ele esteja mais voltado para o público de professores da língua inglesa, porque é realmente a minha área de atuação, isso não significa que os professores de outras disciplinas não possam aproveitar. Todas as atividades podem ser adaptadas para as suas disciplinas. Então, por exemplo, what sound is this? O professor está ensinando sobre animais. E aí ele toca o som e ele fala, ok, what animal is this? E aí as crianças vão falar, cat, ou então ele pode dar opções, is this a cat or a dog? E aí eles vão repetir. A mesma coisa, meio de transporte. Aí ela vai e toca o áudio. E aí tem a locomotiva, e eles vão dizer que é o trem. E, na verdade, eu coloquei todos esses sons, né, no computador, mas se vocês se sentirem mais seguros, para, de repente, lá na hora, e se não tocar, coloca o som no celular, aproxima o celular do computador, que eles vão ouvir. Tem outras formas da gente trabalhar também, né? Se a gente não puder contar com os recursos ali no momento do computador. Simon Says, é aquela famosa tudo que seu mestre mandar, né? É um momento excelente para os alunos levantarem, se esticarem, se movimentarem. Pede para colocar a cadeira de lado, touch your nose, clap your hands, jump, e eles vão pular, stamp your feet, bate o pé no chão. E o professor pode fazer isso também com outros tipos de temas, né? Então, é muito bacana também e dar aquele momento, assim, de pausa e agita um pouquinho mais a calmaria para depois voltar de novo à concentração. Bring something to the camera. Vocês podem pedir para eles buscarem na casa something green. Eles estão aprendendo colors. E aí você pede objetos naquela cor específica. Ele pega. Você está ensinando sobre vestuário. Pede pair of shoes, a dress. E ele tem que ir pela casa buscar algum objeto. Por exemplo, um professor de ciências. Ele está ensinando sobre vitaminas. E aí ele pode perguntar, pode pedir. Eu quero que vocês tragam para a câmera uma fruta que tem vitamina C. E aí ele corre lá, pega a laranja, pega a acerola. Se não tiver a fruta, mostra um desenho. Ele desenha e mostra, né? Então, assim, eu acho que estimula e faz com que o aluno se torne mais participativo, né? Não fique só sentado assistindo. Esse stretching out with chants or words também é interessante, porque você, ao mesmo tempo que você dá aquela despertada, ele pratica um pouco e fala. Você pode pedir para ele fazer um movimento de alongamento falando os dias da semana. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Voltou. E aí ele vai fazer o stretching dos meses do ano. De um lado, 6 meses, do outro, os outros 6 meses. January, February, March, April, May, June. Alongou. Agora vamos alongar para o outro lado. July, August, September, October, November, December. E voltou. E a gente pode usar isso com musiquinha, com outros tipos de palavras de vocabulário, que aí eles vão repetindo e se alongando e despertando. What do I have? Vamos trabalhar com charades, né? Aquelas adivinhações. Eu tenho aqui um objeto, ele é assim, ele é assado, ele é assim, ele é assado, para o aluno adivinhar o que é o objeto. Então, você pode trabalhar com vocabulário específico que você está utilizando, direcionar, né, para aquele tema, e aí você tem várias formas de trabalhar e até, inclusive, incluir os alunos nesse tipo de atividade. Eles também podem trazer uma charadinha para a turma, né, dependendo da autonomia deles, e fica muito interessante. Ainda com poucos recursos, ainda tem mais um pouquinho que a gente pode fazer. Por exemplo, o Memory Game. Vou mostrar uma figura. O professor pode mostrar no PowerPoint, pode mostrar a figura física, colocar na frente da câmera, é possível.
Então, eu vou mostrar essa figura, eu vou deixar alguns segundos, eu quero que vocês prestem atenção em todos os detalhes possíveis. Ok? Agora, vamos lá para o chat, e eu vou fazer umas perguntinhas. How many boys are there? Quantos meninos na imagem? Ok? Próxima pergunta. What color is the balloon? Qual é a cor do balão? Da bexiga? Mais uma pergunta. Is the girl behind the tree or in front of the tree? Trabalho com preposição. Mais uma pergunta. Is the backpack on the bench or under the bench? Estou trabalhando com preposição. E aí eu volto à imagem. Dri, quais foram os resultados? Quantos meninos? 8. 8 meninos, ok. Qual a cor do balão? Vermelho. E a menina está onde? Ninguém respondeu ainda. Não lembram? Ok, eu vou mostrar. E a mochila? Red. Colocaram como red. A mochila está embaixo ou em cima do banco? Também não. Ah, ok. No banco. Responderam Ok. no banco, behind, na frente. Ok. Então, vamos lá. Olha só. Realmente, tinham 4 meninos, né? Porque tem meninas e meninos. Os meninos são 4. A menina está atrás da árvore, o balão realmente é vermelho e a mochila está sobre o banco. Então, isso é uma atividade simples, mas que eles ficam naquela disputa, quem vai acertar, e é empolgante, é caloroso. Guess what it is? O Paint, ele é um recurso que ele vem com a máquina. Então, você tem ele no computador. Você não precisa buscar em lugar nenhum. Quando você abre, você tem a tela branca. E aí você tem, né? O pincel, cores. Então, você pode desenhar. Você está ensinando animais. Você vai lá e desenha os animais. E eles têm que adivinhar que animal é aquele. Você projeta, né, a sua tela. E eles vão vendo o seu desenho. E aí eles falam. Abre o microfone e falam. Eu não sou muito bom de desenho, então procura outra atividade, por exemplo, o tic-tac-toe, né, que é o jogo da velha. Você pode fazer a marcação da velha ali, aí eles olharem. É simples, é rápido e é funcional. Bom, esse recurso, eu sou apaixonada, né? Vocês já devem ter visto meu cenário, que eu gosto muito desse ambiente mágico da contação de história. E a contação de história, ela não é importante e fundamental, na verdade, que ela chega a ser basicamente fundamental para a educação infantil, porque as crianças aprendem através da contação de história, mas eu acho ela importantíssima durante toda a vida escolar e além. Todo mundo gosta de ouvir história. Eu adoro, e eu tenho certeza que vocês também. Então, é um recurso que o professor pode usar para qualquer disciplina, para chamar a atenção do aluno para aquele tema, e funciona muito bem. A gente pode contar a história usando um livro, né? Então você segura o livro e você mostra para os seus alunos. Você pode trabalhar com clássicos, com contos, histórias inventadas, contos curtinhos, você escolhe. É importante que, se você não estiver usando um livro, que você utilize recursos visuais para dar um clima melhor da história, né? Trazer objetos, trazer imagens, para que o aluno ele sinta que ele está vivendo aquela história. Recursos sonoros, não só os recursos, né, de sons de computador, por exemplo, você quer fazer um barulho de pegada, então você fala, então ele veio andando. Parece que ele está fazendo uma pegada, é um barulho de pegada. Se ele falar, ele estava tocando uma linda música no violino, coloca um videozinho do violino, para o aluno entrar no clima da história. É importante também a pessoa que está contando, vocês lembram da Mariana lá atrás, que ela estava toda empolgada? It's sunny today.
é importante que a gente module a nossa voz enquanto storyteller para fazer com que o aluno, mais uma vez, faça parte da história e ele viva aquela história. Você não vai chegar e vai falar assim, então o gigante disse, o que vocês estão fazendo aqui? Isso não é voz de gigante, né? Então, o que vocês estão fazendo aqui? Né? Já está um pouquinho mais próxima. A minha voz realmente está um pouco longe de gigante, mas ela já chega um pouco mais próxima, né? Então é isso. Algumas dicas importantes para storytelling. Aguce a curiosidade, aquilo que eu falei lá atrás. Não é assim, muito bem, agora nós vamos contar uma história. Ninguém vai se interessar. Fala assim, gente, tem uma história para contar hoje, fabulosa. Vai todo mundo cercar e olho na tela. Coloque-se no contexto. Aluno adora saber um pouco do professor, conhecer o seu professor, né? Então, eles gostam muito quando você começa uma história dizendo, eu vivi esse momento assim, nesse final de semana, eu fui, fiz isso, fiz aquilo. Aí o aluno já adora saber da vida do professor. E ele fala, inclusive, tem uma história que eu vou trazer para contar que lembra um pouco esse momento que eu vivi. Nem que você invente, né? Faz parte da fantasia. Surpreenda. Eu não vou fazer uma contação de história assim. Assim, eles me veem todos os dias. Eu vou contar uma história sobre o mundo animal, eu vou vir de Minnie. Minnie is a mouse. Então, eu já começo vivendo aquele momento. Mas a minha história, ela se passa num palácio e tem príncipes e princesas. Então, eu venho com uma capa. E aí eu conto a história com a capa. Mas essa história, ela é, na verdade, sobre super-heróis. Não tem problema. Eu venho de She-Ra. E a gente conta a história. Paula, você tem essa fantasia aí de She-Ra, mas eu não tenho fantasia, eu não tenho muitos adereços. Eu não vou ter como fazer. Vai sim. Você está contando uma história que se passa no frio, você tem um casaco, você tem um gorro, você tem um cobertor. Olha que impacto chegar com um cobertor, né? Então, a gente tem que ser realmente criativo, inventivo e chamar a atenção com a imagem, porque é o que a gente tem, né? A imagem à distância. Utilize recursos visuais, sonoros e gestuais, isso que eu falei, né? Sempre importante, a modulação de voz, o gesto, né? Se você vai falar assim, ele estava com muito sono. Você não vai falar assim, ele estava com muito sono. E ele vai entender, o bocejo é sinal do sono. Mesmo que você esteja falando em outra língua, ele vai te entender. Use palavras marcantes, rimas, repetições. Por exemplo, eu estou contando uma história que as crianças estão indo por um caminho. E aí aquele caminho não pode ir, não dá para ir. E aí eu falo, no way! Tipo, de jeito nenhum, né? Não pode ir por aí. Então, eles continuam o trajeto e eles chegam num outro problema. No way! Na terceira vez, todos os alunos vão estar repetindo, no way! Sempre que aparecer uma situação daquele tipo. E isso é muito relevante para a história, que o aluno participe, que ele esteja ali vivendo a história com você. Rimas, repetições, fica fácil deles memorizarem. Encoraje a participação. E é isso, pedir que eles falem, pedir que eles participem, que eles repitam algumas expressões. Sempre fazer pergunta relevante. Você pegar um livro, mostrar um gato e pergunta, what animal is this? Não tem desafio nenhum, todo mundo sabe que é um gato, todo mundo conhece um gato. Se ainda fosse um animal exótico, ok, mas não é. Então, ao invés de você mostrar o gato, mostra só o rabinho do gato. E pergunta, what animal is this? Vai ter aluno que vai falar, it's a dog. Vai ter aluno que pode até, de repente, se for um rabinho fininho, vai falar, it's a mouse. Até você chegar. Então, fica aquela coisa mais empolgante. E sempre aproveitar o momento para falar sobre valores. Toda história ela tem uma mensagem positiva para passar para as pessoas. Uma mensagem de aprendizado. Então, mesmo que você tenha você esteja ambientada num espaço que você fale sempre inglês com os seus alunos, depois de terminada e concluída a história, você pode abrir um pequeno espaço e deixar que eles se expressem na língua materna, que eles têm maior conforto, para eles dizerem o que eles se sentiram, como eles se sentiram com aquela história, o que eles fariam, se fariam diferente. Isso faz muita diferença.
Bom, só que aí você é um professor que você já usou muitos desses recursos, já fez, você já sabe, já até usa alguns deles, e você quer um pouquinho mais de tecnologia. Eu vou colocar para vocês alguns sites que, nesses sites, vocês vão encontrar atividades prontas. Se vocês quiserem, vocês batem uma foto, tá? Mas, de qualquer forma, a gente vai disponibilizar isso tudo depois através de um documento. A gente tem duas formas de trabalhar a metodologia, a tecnologia nas aulas. Uma através dos jogos e recursos online, o que é positivo, porque você entra, extrai o que você precisa, joga ou joga ali naquele momento, mas você não acumula esses dados na memória do seu computador. Em compensação, se você estiver online e tiver uma queda na internet, você não consegue jogar. Por outro lado, os aplicativos, eles não têm esse problema da internet, porque você pode jogar offline, porém, ele consome dados do seu dispositivo. Então, assim, é uma maneira, assim, você tem que equilibrar e entender o que é melhor para você naquele momento. Mas, de qualquer forma, tudo tem seus prós e contras, mas são tecnologias, são recursos que vão incrementar bastante a aula de vocês. Jogos e recursos online, a gente tem, eu pesquisei um pouquinho, tem vários sites, mas eu gostei muito do Bamboozle. Ele tem games, quizzes, e inclusive ele é interessante porque ele traz várias, em inglês, na verdade, ele traz várias atividades relacionadas a outras áreas de conhecimento. Eu só acho ele bem desafiador. Então, por exemplo, se você tem aulas regulares de inglês, né? Você não tem aquele projeto que trata do inglês num ambiente mais bilíngue, e você tem só poucas aulas por semana, procure equilibrar para puxar um conteúdo, por exemplo, aplicado ao segundo ano no site, para o seu quinto. A gente tem que ter um pouquinho de equilíbrio, senão fica muito desafiador para eles, ok? O British Council, ele também tem vários tipos de atividade, tem atividade para criança, tem atividade para jovens, ele trabalha as 4 habilidades, então você tem como ouvir, repetir, o aluno pode praticar a pronúncia, atividades com leitura, com produção escrita, e também revisão de gramática, atividades para ele exercitar gramática e vocabulário. O Fun English Games também é um site que eu achei bem interessante, e ele tem vários tipos de atividades, jogos, atividades, essas worksheets, né, aqueles formulários, aqueles exercícios já prontinhos para você desenvolver, vídeos, quizzes. Alguns deles trazem até historinhas, e aí depois o aluno escreve sobre a historinha, bem interessante. Só que eu escolhi para apresentar aqui hoje uma ferramenta que, na verdade, a FTD Educação fez parceria com essa empresa, e nós estamos disponibilizando gratuitamente essa ferramenta para todos os professores, não necessariamente os professores adotantes dos nossos materiais, que é o Gepeto. Eu vou tentar entrar na página para mostrar para vocês, só que eu já vou explicando de antemão que, como a gente está aqui com muita gente na plataforma, talvez a gente tenha alguns problemas de velocidade, eu não sei se ele vai rodar, mas vamos torcer para que dê tudo certo. Vamos aguardar só um pouquinho. Tá? Vocês estão visualizando, Adriana? Sim, Paulinha. Ok. Então, vamos lá. Aqui, ele é interessante porque quando você tem atividades, não só atividades voltadas para a língua inglesa, esse conteúdo aberto da FTD, ele é muito completo. Você tem atividade para todos os anos finais, desde a educação infantil até o ensino médio, todas as séries e todas as disciplinas. Qualquer professor pode entrar no conteúdo aberto da FTD e acessar os materiais. A gente vai lá para o Gepeto, porque é o que eu quero mostrar para vocês, que é mais voltado para a língua inglesa, ok? Então, o que você vai fazer? Você vai clicar para acessar. E você vai fazer um cadastro. Eu já tenho um cadastro pronto. Eu só vou fazer meu login. Eu acho que já estou até com a minha senha aqui. O interessante do Gepeto
é que as atividades, elas são joguinhos como videogame. Então, as crianças, elas se identificam muito, porque ele lembra o Minecraft, ele lembra Lego, e aí eles têm aquela empolgação de participar, porque ele realmente é bem dinâmico. Ele demora um pouquinho para carregar, a gente vai tentar. Se ele demorar muito, aí eu volto para a apresentação e, de repente, eu tento no final entrar, para a gente não ficar aqui muito tempo aguardando. É porque, como tem muita gente na plataforma, às vezes ele carrega muito e a velocidade não deixa abrir. Vamos lá, esperar mais um pouquinho. Opa. Ele travou justamente por essa questão, né? São muitas janelas abertas. Eu vou voltar e depois eu volto no Gepeto, tá? Lá no final, quando a gente terminar, se vocês quiserem ficar, a gente volta. Deixa eu só tentar voltar aqui, que agora travou um pouquinho a minha máquina, mas já vai resolver. Eu prometo que eu volto. Mas vocês viram mais ou menos o visual, né? E aí, só para eu explicar quais são os tipos de atividade que a gente tem no Gepeto, são atividades que ele tem que ouvir, identificar o que está sendo falado, aí marcar se sim ou se não. Ele tem umas palavrinhas que estão embaralhadas e aí ele tem que colocar na ordem correta as letras para formar a palavra. Ele tem frases embaralhadas, então ele tem que botar tudo na direção. E aí é bacana que é igual ao videogame, né? Depois dele atingir uma certa fase, ele ganha um baúzinho de tesouro e ele vai acumulando prêmios. Então, eu tenho certeza que eles vão adorar. E aí, falando ainda em tecnologia e recursos online, o que a gente pode ser usado online, o que a gente pode fazer online, a gente tem o Kahoot. O Kahoot, principalmente nessa época, eu tenho visto muitas pessoas usando o Kahoot. A gente pode criar quizzes de qualquer tipo de tema. Eu faço muito quiz no Kahoot. Então, eu assisto um filme e aí eu faço um quiz sobre aquele filme. Ou a gente pode fazer Kahoot de gramática, qualquer tema, de vocabulário. O professor, para ele criar uma conta e desenvolver algum quiz no Kahoot, ele tem que entrar nesse site, create.kahoot.it, e lá você pode fazer um cadastro ou você pode entrar diretamente com a sua conta Google. E é muito intuitivo, é super simples, né? Tem vários comandos que a gente já consegue entender, quem já usa muito a internet já consegue entender os caminhos que deve seguir. O aluno, quando ele vai jogar, ele clica em kahoot.it. Ele pode digitar na internet ou ele pode usar o aplicativo se ele tiver o Kahoot baixado no seu dispositivo. O Kahoot ele pode ser jogado de duas formas. Ou o professor ele joga online com os alunos, e aí todos os alunos, ao mesmo tempo, acessam e faz tipo uma competição, ou ele pode enviar um link daquele quiz para que o aluno faça sozinho, é como se fosse um desafio para ele. O único inconveniente é que, se você quiser essa versão do desafio, ou seja, para o aluno, para ser uma coisa mais assíncrona, eles têm um número limite de pessoas a acessarem aquele desafio, que é 10. Então, a partir do momento que 10 pessoas jogaram, ele trava e você tem que criar um novo desafio. Então, não daria para vocês enviarem, por exemplo, para a turma inteira. Vocês teriam que ou enviar para alguns alunos, né? Nada que a gente não resolva. Ou, se a pessoa quiser muito, ela pode pagar a taxa e ter um acesso um pouquinho mais amplo. Nós temos o Mentimeter, que ele também traz quizzes, ele também traz nuvens de palavra, o professor pode montar nuvens de palavras, então é bem interessante. Para o professor, mentimeter.com, e para jogar, e aí por isso que eu coloquei para o aluno, para jogar, menti.com, e aí ele digita um código. Todos os dois têm um código que o aluno tem que digitar para jogar. Sobre o Mentimeter, a gente teve um webinar há algumas semanas sobre avaliação.
E aí o Fernando, ele ensinou passo a passo de como criar recursos dentro do Mentimeter. Aí eu vou convidar vocês também para irem lá no nosso canal do YouTube, que aí vocês conseguem acessar esse webinar e eu posso passar o tempo que nos resta apresentando outras coisas, ok? Google Forms, também muito bacana, a gente pode criar avaliações, questionários, todo mundo que tem uma conta Google tem acesso ao Google Forms. Você vai lá no seu e-mail, lá na sua caixa de entrada tem aqueles pontinhos, né, com todos os recursos, essa é a carinha do ícone do Google Forms, e você pode, até inclusive nesse período que a gente tem que criar algumas avaliações remotas, você fazer uma avaliação mais interativa, criando lá dentro do Google Forms, o aluno já responde de uma forma mais prática, a gente pode colocar imagem, pode colocar vídeo. A única coisa que eu acho que pode, né, que não é muito legal, é que quando você vai digitar um texto, você não consegue criar parágrafos, pular a linha, mas aí eu já né, já comecei a pensar o que eu podia fazer para colocar aquele texto da forma que eu queria. Eu peguei todo o texto, joguei lá no Paint, criei uma imagem, né? Então, eu carreguei no Google Forms como imagem. E aí, sim, tá lá o texto bonitinho, com título, com os parágrafos. Então, a gente tem que usar um pouquinho da nossa criatividade e a gente domina esses pequenos entraves dos recursos. Bom, qual é a diferença básica, né? E o que diferencia o Kahoot, o Mentimeter e o Forms daqueles outros sites que eu mostrei para vocês? A customização. Lá, as atividades estão prontas. E aí, o aluno conclui, participa, né? Você tem como pegar a atividade pronta. Aqui, não. Aqui, você pode desenvolver a atividade que você quiser, sobre o tema que você quiser. Ok? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre os aplicativos. É outra tecnologia, aí você baixa no seu dispositivo, mas eu selecionei 3 para mostrar para vocês hoje, que eu achei, assim, ótimos, e vai fazer realmente movimentar a aula de vocês. Um deles é o ChatterPix, que é esse, Can Make Anything Talk. Então, ele é um aplicativo que ele faz com que a imagem de vocês, a boca do personagem se mova. E aí você, com a sua própria voz, grava o que você quiser, a frase que você quiser, se você quiser cantar. E quando você tocar o vídeo, o bonequinho vai mexer a boca. Ele tem essa carinha, e essa dica eu peguei com a professora Jurilza Diniz, que trabalha aqui no Rio. Eu sigo ela no Instagram, e aí ela publicou, já achei o máximo e já trouxe para compartilhar com vocês. Vou tentar tocar aqui. Esse aqui é o Pendi, ele é o nosso fantoche de uma coleção nossa de educação infantil, que ele está aqui comigo. Eu peguei a fotinha do Pendi, coloquei lá e falei com a minha própria voz. Hi, folks. I'm Pandy. How are you today? I'm so happy to be here. Muito legal, né? Se vocês usarem esse link, se vocês forem até o YouTube, eu não vou colocar o vídeo, porque eu trouxe o print das telas, de como acontece lá dentro. Então, para a gente otimizar um pouquinho mais o nosso tempo. Mas se vocês entrarem no YouTube e pedirem, né, escreverem ChatterPix, ele tem um videozinho que mostra, assim, como acontece no aplicativo. Mas aí eu vou mostrar para vocês a tela, como a gente faz. Então, vamos lá. Quando você baixa o aplicativo, a primeira tela que aparece é essa. Você pode buscar a imagem que você quer na galeria do próprio ChatterPix, ou você pode tirar uma foto, ou selecionar uma foto que você já tenha salva no seu dispositivo. Então, vamos lá. Se você selecionar da galeria do ChatterPix, aparecem essas imagens aqui. Esse aqui já está aparecendo porque eu já tinha feito aquele videozinho, então ele passa a fazer parte da galeria de tudo que eu montar também. A gente pode também tirar foto. Eu tirei a foto do meu sapinho, só que uma dica para vocês, eu particularmente acho que ele fica mais verossímil se você usa desenho. Quando você usa uma pessoa,
ele fica meio artificial, né? Então, quando você coloca ele para um personagem de desenho, fica muito perfeito. Então, você pode tirar foto, ele tem na versão selfie também, ou você seleciona uma foto do seu dispositivo. Aqui eu vou mostrar como é, né, com a foto do próprio aplicativo. Tá vendo esse tracinho aqui? Vocês têm, quando aparece a imagem, ele vai pedir para você fazer um traço em linha reta com seu dedo, como se você estivesse desenhando a boca. Então, essa aqui é a altura da boca do Alce, foi desenhado. Quando você clica em play, ele vai, na verdade, te orientar que você tem que gravar algo, e ele vai falar, vai gravar em 3, 2, 1, e aí você começa a falar. Quando você termina, ele te dá a opção de você ouvir. Tá vendo como é que já tá a boquinha dele? Ele abre essa boquinha e ele fica mexendo, como se ele estivesse falando tudo aquilo que você falou. Você pode customizar, colocar um filtro, mudar a saturação, a cor, né? Colocar ela mais preto e branco, enfim, tem várias formas. Os stickers, então você pode colocar vários adesivos. Aqui eu coloquei esses óculos, que eu achei que ficaria engraçado, mas pode colocar outros tipos de adesivos. O frame, você escolhe a moldura que você quiser, tem moldura natalina, eu coloquei aqui uma coisa meio Alpes, né? Uma coisa meio neve, eu gostei desse visual, e aí eu coloquei, e você pode digitar também um texto. A partir do momento que você definiu, já está gravado, você já fez todas as modificações que você queria, ele te dá a opção de, não gostei, vou apagar, ou a opção de salvar. A partir do momento que você salva, você pode baixar no seu dispositivo, você pode enviar para alguém, e ele já vai ser salvo automaticamente na galeria. Então, isso você pode usar, inclusive, por exemplo, com crianças pequenas, para fazer um personagem mesmo, dar orientações para a criança. Na próxima aula, vocês vão ter que trazer um lápis de cor, e aí faz o bonequinho falando, aquilo vai ficar, né? Ele vai se lembrar na próxima aula, porque foi o bonequinho que falou para ele. Então, é bem interessante. Bom, um outro aplicativo, depois se vocês tiverem algumas perguntas, vocês colocam lá no chat, tá? Que aí a Adriana me passa no final, a gente responde. Tô de olho aqui, Paulinha, tá tranquilo por enquanto, tá? Tá ótimo. Obrigada, Adri. Nós temos um outro aplicativo chamado Dollify, Create Your Own Avatar. Eu gosto muito de trabalhar com avatar, porque isso faz parte do cotidiano deles, né? Tanto de criança pequena quanto de adolescente. Então, eles se identificam com o avatar. Eu gostei desse avatar, embora eu acho que ele seja um pouquinho mais infantil, porque ele parece um anime. Então, aqueles olhinhos, né, aqueles olhos bem grandes, então eles adoram. Mas existem outros aplicativos de avatar que vocês podem buscar. Tem uns, inclusive, que os personagens são um pouquinho mais amadurecidos, então você pode usar com adolescentes. Aqui, eu fiz esse, e essa sou eu na versão Dollify. O cabelo clarinho, a cor dos meus olhos, um colar que eu gostaria de usar, uma cor de roupa que eu aprecio, e você pode jogar o fundo. Se vocês virem, esse é um fundo de glitter, eu sou, assim, apaixonada por brilho, e aí eu coloquei um fundo de glitter no meu avatar, só que ele tá meio blur. Você pode desfocar um pouquinho o que tá atrás, porque aí sobressai, né, o avatar e dá uma ilusãozinha de 3D. Por isso que eu deixei ele nesse formato meio embaçado. E aí, mostrando como é que a gente cria, né, o avatar. Quando você baixa o aplicativo, ele já aparece essa tela new. Para mim, ela aparece o meu, porque eu já criei o meu avatar. Então, ele já apareceu na galeria. A cada avatar que você cria, ele vai aparecendo aqui. É interessante que a criança pode criar avatar para datas comemorativas, para eventos especiais. E aí, você clicando em novo, ele vai perguntar se é menina ou menino, para ter as características mais voltadas para os gêneros. Eu escolhi um menino, e aqui nessa paletinha você tem as cores. É interessantíssimo, porque, gente, tem uma variação de tom de pele absurda. Então, a criança ela vai conseguir achar o tom da pele dela e vai ficar muito feliz com isso.
E aí eu escolhi esse tom aqui. Depois a gente passa para os olhos. Mudei um pouquinho o tom dele para vocês verem outras tonalidades. Uma coisa interessante dos olhos, eu achei isso muito interessante mesmo, é que vocês sabem que tem pessoas que têm olhos de cores diferentes. Então, você pode ou colocar os dois olhos da mesma cor, ou se a pessoa tem olhos diferentes, de cores diferentes, você tem o olho esquerdo e o olho direito, e aí aparece a paleta do olho esquerdo, a cor que você vai selecionar, e a paleta do olho direito, ok? Tem outros recursos, né? Cílio, sobrancelha. Aqui eu já parti direto para o cabelo. Eu selecionei esse cabelo lindíssimo. E aí eu mantive a cor do cabelo que já estava aqui. Mas, na verdade, eu posso colocar esse cabelo de qualquer cor. Meu avatar pode ter cabelo azul, pode ter cabelo roxo, ele pode ser loiro, ele pode ter cabelo branco, como quiser. A gente escolhe a roupa. Aqui tem a roupa, tem um casaco. Geralmente ele vai te pedir duas cores na paleta. A cor 1 é a cor de predominância e a cor 2 sempre os detalhes. Eu posso modificar o formato da boca, eu posso colocar sardas. E tem a máscara, que eu achei o máximo. Tem máscaras de várias cores, a gente pode criar o nosso avatar de máscara. Se vocês olharem aqui, ó, ainda tem óculos, acessório, de colar, de brinco. Ele oferece muitos recursos. Obviamente que ele é gratuito, mas até certo ponto. Todos esses aplicativos, eles têm uma versão premium, que se você quiser alguns recursos a mais, você tem que pagar. Mas, olha, eu achei que o Dollify, ele te dá uma amplitude de recursos muito boa, né? Claro, se você quiser botar um boné, você tem que ter a versão premium. Mas tem vários tipos de cabelo, vários tipos de roupa, então acho que a criança ela vai se sentir feliz da mesma forma. E depois dele pronto, ó, aqui vocês viram que eu cortei o cabelinho dele, já botei um outro formato de cabelo, já botei um casaquinho. Depois dele pronto, você vai colocar o nome. Eu dei o nome dele de João, que é o nome do meu filho. Você pode editar. Não gostei do resultado final. Vou lá e vou editar. Adorei. Vou baixar. Posso enviar para alguém ou posso deletar. Se eu salvar, ele já vai ficar na minha galeria. Ok? Bom, mais um aplicativo. Esse é o Cômica. O Cômica, ele é ele é interessantíssimo, e eu digo assim, se vocês forem pedir para as crianças utilizarem o aplicativo, os alunos, eu indicaria, assim, 4º ano para cima, porque eles são mais autônomos. Os adolescentes vão adorar esse aplicativo. Ele transforma fotos em quadrinhos. É um criador de memes. Você pode criar HQ. Ele traz filtros, adesivos, balões de fala e de pensamento. Só que tem 2 aplicativos. Eu encontrei mais de um aplicativo Cômica para download. E é Cômica com C mesmo, tá, gente? Aqui está escrito com K, mas quando você vai buscar para baixar, ele está com C. Só que esse aqui que eu consegui, ele foi desenvolvido pela Game Brain. E aí é só você baixar o aplicativo. Todos esses aplicativos que eu mostrei para vocês até agora, eles estão disponíveis tanto na Apple Store quanto na Play Store, ok? Primeira coisa que aparece é essa tela. Você pode tirar uma foto, você pode buscar uma foto na sua galeria de fotos. E esse aqui, Multi, é para você criar telas, frames, né? Para você poder fazer os quadrinhos, as molduras. Faltou a palavra em português, as molduras. Essa aqui sou eu, e aí eu adoro usar o Snapchat. É outro aplicativo que, assim, basicamente quase que todo mundo tem o Snapchat no telefone, né? E aí eu tenho um álbum de Snapchat no meu dispositivo com várias fotos. Eu fui lá no meu álbum e peguei uma foto minha do Snapchat. Por quê? Porque se a gente vai criar meme, as fotos do Snapchat são as melhores para criar um meme, porque elas têm filtro. Então aqui, ó, esse gorro não é meu, esses óculos não são meus, são filtros do Snapchat. Então eu peguei a minha foto do Snapchat, lá na galeria,
joguei dentro do aplicativo. E aí, o que eu fiz? Escolhi um filtro. Esse aqui é o filtro Flow, porque ele dá uma ideia de que é uma pintura e não uma foto. Ele modifica. Essa aqui não é... na verdade, eu sou um pouco, né? Minha mãe é uma peça, eu sou um pouco peça como mãe, mas não é ela, sou eu. E a mesma coisa, eu fui lá no Snapchat, peguei a minha foto, esses bobs com lata de refrigerante é um filtro, fazem parte de um filtro do Snapchat, e aí eu coloquei a foto aqui e escolhi esse filtro, Pop Art, que aí eu coloquei uma coloração diferente, meio anos 80, e aí se vocês olharem, esses medidores aqui, você pode mudar um pouquinho a saturação da foto, a cor, colocar um pouquinho mais da coloração azul, um pouco menos. Essa imagem aqui, também minha, eu coloquei já no modo que eu já escolhi o filtro que eu queria ela trabalhar com ela em preto e branco. Isso originalmente é uma foto, que eu transformei, parece que é um desenho, né? E aí eu poderia ter escrito qualquer coisa, colocado um balão de fala, o pensamento, eu posso recortar ou eu posso colocar um adesivo. Aqui eu coloquei um adesivo, bum, por isso que eu tô assustada, porque tinha uma explosão. Agora vamos lá para o HQ. Vamos criar uma história em quadrinhos. Você pode escolher qualquer formato de moldura. Eu escolhi essa dos 4 iguaizinhos. E aí ele vai pedir para você formatar um a um. Você faz toda a formatação de uma imagem, volta para lá, faz a de outra, volta para lá. Obviamente que eu teria que escolher o Thor, porque eu adoro o Thor. E aí eu peguei uma foto dele da internet e eu joguei um filtro para aparecer um desenho. Aqui eu já tinha colocado o filtro e eu já tinha digitado um texto. Ele está procurando lá o vilão, o Thanos. Aqui eu já tinha formatado a primeira, já tinha formatado a segunda, já tinha formatado a terceira e só faltava a última foto. Eu usei filtros diferentes, só para vocês verem, né? A possibilidade de filtros, que obviamente se eu fosse fazer para até ficar padronizado, eu usaria o mesmo filtro para todas as imagens. E aí ficou assim, o meu quadrinho. A gente pode salvar, pode fazer mais quadrinhos, pode fazer estilos diferentes, né, de quadrinhos. E é interessantíssimo, a gente pode trabalhar com vocabulário, gramática, temas dos mais variados. Ok. Já estamos chegando ao nosso final. Eu tentei colocar para essa hora, né, de webinar o maior número de dicas possíveis. Obviamente que, né, para a gente trazer mais aplicativos e mais novidades, a gente teria que ter um tempo um pouco maior, mas, de qualquer forma, nós, da Stanford, né, dentro da FTD Educação, a gente está sempre buscando novidades para passar para os professores, então a gente sempre tem algumas dicas para passar. E eu queria fechar, principalmente porque a gente está nesse momento, né, e começa a dar aquele desgaste, 3 meses já de pandemia, nossa, e com uma perspectiva ainda de demorar um pouco. Eu queria trazer algumas considerações que o Léo Freiman fez. Ele é um escritor e psicoterapeuta, e ele desenvolveu uma metodologia chamada OPE, Orientação Profissional, Empregabilidade e Empreendedorismo, que tem parceria com a FTD, que, na verdade, é uma metodologia de projeto de vida, para preparar as crianças para o mundo de amanhã. E aí ele diz o seguinte, o que a gente tem que pensar, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que nós estamos, sim, distantes das pessoas, nós estamos, sim, dentro das nossas casas, sem poder encontrar com ninguém pessoalmente, mas isso não é uma condenação, isso é uma condição, e vai passar. Talvez tenha que trazer um aprendizado, né? De repente a gente teve que viver isso para aprender alguma coisa, mas ela vai passar. A gente não deve pirar, a gente deve se inspirar. Aí eu vou contar para vocês, de manhã eu fiz esse mesmo webinar. E no momento que eu estava fazendo, quer dizer, algumas horas antes de eu começar, eu comecei a ter problemas com a minha máquina. Meu computador não ligava. E até agora ele não ligou. E aí eu falei, o que eu vou fazer?
eu tinha outro computador em casa, mas sem câmera, e eu falei, não dá. Aí eu apelei para um vizinho, e eu peguei um notebook emprestado. Mas foi tudo tão corrido, né, e tudo tão urgente, que tá todo mundo funcionando, câmera, microfone, ok, minha apresentação ela está no Google Drive, vamos embora. Comecei. Ele não rodava os vídeos, ele não tocava os áudios. Eu poderia, naquela hora, ter me desestruturado e falado, nossa, não vou conseguir levar isso adiante. Mas não, eu me inspirei com as pessoas que estavam do outro lado e que vieram, né, dispensaram seu tempo para vir me ouvir. E eu falei, olha, houve esse pequeno contratempo, mas vamos continuar. E é isso, a gente tem que buscar dentro de nós inspiração para seguir e tentar fazer melhor. O que a gente vem vivendo, né? O coronavírus, ele é real, ele é assustador, mas ele não pode nos causar medo, porque o medo, ele paralisa. A gente não faz nada com medo. A gente começa a criar pânico e a gente começa a ver até coisas onde elas não existem. Então, a gente tem que ter a humildade, sim, de entender que nós precisamos respeitar, tomar os cuidados, mas sabendo e com confiança e com fé. Autonomia e apatia são coisas diferentes, né? Esse momento, ele começa a dar um desgaste. Então, a vontade que a gente tem é de, nossa, o que vai ser amanhã, né? Mas nós somos os donos do nosso amanhã. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tomar as rédeas da situação. Foi o que eu fiz hoje de manhã. Eu falei, tenho que fazer essa apresentação de qualquer jeito. A gente toma as rédeas da situação e se torna mais autônomo. E essa autonomia, ela tem muito a ver também com as nossas buscas, né? Buscar a informação, buscar formações, buscar melhorias, tanto para o nosso intelecto, né? Uma melhoria cognitiva, mas também uma melhoria espiritual, uma melhoria emocional e social. Vontade é uma coisa, mas ela não funciona se não tiver disciplina. Eu posso querer fazer uma nova pós-graduação, eu quero fazer o curso, mas se eu não me organizar minha agenda, o meu horário, e realmente ter aquela disciplina, a coisa não vai acontecer. Então, tem que ter esse foco. E a gente tem que entender que, tudo bem, de vez em quando, deixa a vida me levar, vida leva eu. Aquele momento para você dar uma respirada. Mas a gente não pode levar a vida só em função de responder e reagir às circunstâncias. A gente tem que ter um propósito e a gente tem que seguir aquele propósito e colocar ele para frente, né? Mover. Então, algumas vezes a gente vai ter que lidar com as circunstâncias, sim, mas se a gente tem um propósito em mente muito fixo, a gente vai alcançar nossos objetivos. E para me despedir, eu vou me despedir com a palavra aloha, que é uma expressão utilizada muito no Havaí, vocês já sabem. Ela pode significar tanto oi quanto tchau, mas, na verdade, eu vou usar o aloha de uma forma diferente. Cerca de 2, 3 semanas, eu assisti um filme chamado The Fundamentals of Caring. O ator principal desse filme é o Paul Rudd. Ele, eu não sei se vocês conhecem, mas quem assiste filme da Marvel, ele é o ator que faz o Homem-Formiga da Marvel. E ele também é o Mike Hannigan, da série Friends, ele que casa com a Phoebe. E aí, nesse filme, ele sofre um trauma muito grande na vida, não vou explicar, óbvio, qual é, para vocês poderem ver o filme, mas ele sofre um trauma violento e ele decide abandonar a carreira dele. E ele resolve se tornar cuidador de pessoas, cuidador mesmo, de pessoas que têm algum problema, alguma incapacidade, né? Enfim. E ele entra para uma empresa que dá um treinamento para os funcionários, né, de como eles têm que cuidar das pessoas. Então, são os princípios básicos do cuidado. Obviamente que eles estavam falando de pessoas que fisicamente precisavam de alguém para cuidar, mas eu transponho para a nossa vida. Como pessoa,
como família, como alguém da família, como mãe, irmã, filho, como profissional, como professora. A gente tem que aprender a cuidar de nós mesmos e dos outros. E aí o Aloha seria um acrônimo que engloba tudo que significa o que é o cuidar do outro, que seria ask, pergunte, não suponha. Às vezes você deduz alguma coisa e deduz tudo errado. E aí as confusões começam. Pergunte-se a si mesmo, você está feliz com aquilo? Você realmente quer fazer aquilo? Né? E perguntar para os outros também. Listen. Mas não é para ouvir, para responder ou para reagir. É ouvir para entender. Aquela pessoa, ela tem uma opinião, ela tem um sentimento e você tem que ouvi-la realmente para poder ajudá-la. Observe. A gente tem que observar o comportamento das pessoas, observar a si mesmo, né? Sair um pouquinho de si e se olhar enquanto você age, enquanto você lida com as pessoas. Se for necessário, help. Seja uma pessoa solícita, ofereça ajuda sempre que possível, para os outros e para si. A gente não pode esquecer de ajudar a si mesmo. E ask again. Perguntar de novo nunca é demais. De repente a gente deixou alguma coisinha passar. Ok? Então eu vou voltar agora. Vou descompartilhar para voltar para fazer o meu agradecimento final. Primeiramente, eu vou perguntar para a Adriana se tem alguma pergunta. Oi, Paulinha, nenhuma pergunta, muito pelo contrário, só tivemos elogios. Muito obrigada pela sua apresentação. Todas as professoras adoraram, disseram que as dicas foram excelentes. Agradeço também ao professor Luciano Ribeiro, que colocou algumas contribuições no chat também, e eu tenho certeza que nós vamos poder fortalecer os nossos professores. Muito obrigada a todos, e mais uma vez relembrando que essa gravação vai estar disponível no YouTube, no canal da FTD. Ok, agora eu vou me despedir. Agradeço imensamente a participação e espero que realmente tenha contribuído. Eu não consigo ler o que vocês escreveram, né, ao longo do webinar, porque eu visualizo somente a minha apresentação, mas com certeza os meus amigos eles vão me passar depois e eu vou curtir e adorar cada comentário de vocês. Muito obrigada e uma boa tarde para vocês.